Rafael, psicólogo, e estar apaixonado é a maior maldição que existe. O Satoru Gojo falou isso aí, não foi eu não, tá? Mas eu concordo em algumas partes. Depois de um ano, voltamos ao mundo de Jujutsu Kaisen, dessa vez para refletirmos sobre Yuta Okkotsu. Tem spoiler do filme de Jujutsu Kaisen? Vamos lá. O amor é uma sensação que todo mundo busca de alguma forma, é algo que pode ser positivo, mas também pode ser negativo, ou seja, é uma faca de dois gumes. Por exemplo, quando você está apaixonado, ali no comecinho você pode acabar tendo um esgotamento de serotonina. O que é que isso significa? Ficando a um nível semelhante acontece com pessoas com transtorno obsessivo compulsivo. Por isso, nos estágios iniciais de um relacionamento romântico, a gente costuma pensar de forma compulsiva em alguém e a se fixar naquela pessoa amada. Estar apaixonado também desliga um pouco a atividade do córtex pré-frontal, a parte do nosso cérebro ligada ao centro de pensamento racional. Daí que vem a expressão o amor é cego. E o personagem de hoje é salvo e sofre bastante por causa desse sentimento, o amor. Mas esse vídeo não é apenas sobre amor, é um vídeo sobre sentimentos, no geral. Primeiramente falar, né, que o filme é lindo, é agradável, é bem feito, com foco ali no Yuta. Yuta é um garoto de 16 anos, bastante tímido, que sofria bullying, extremamente inseguro, com uma autoestima baixa. Inclusive, insegurança e baixa autoestima são preditores do comportamento de sofrer bullying. Autoestima é a maneira como você se percebe, incluindo pensamentos e sentimentos e crenças de si mesmo. Ela é moldada e influenciada não apenas por suas percepções, mas por aquelas de pessoas significativas em sua vida. Colegas da escola, pais, irmãos, parentes, professores, amigos. Todas as pessoas influenciam a sua autoestima. Ou seja, se tem alguém ali minando sua confiança, sua autoestima tende a ser baixa, que é o que acontece com Yuta. Ele também é um personagem marcado pelo auto-ódio, o ódio a si mesmo. Tanto que quando ele é encontrado pelo Satoru Gojo, ele estava justamente tentando tirar sua própria vida. Ou seja, ele é um personagem que está sofrendo ali com uma dor psíquica. Algumas pessoas têm uma resposta mais física para ameaças desde o nascimento. Esses indivíduos reagem mais intensamente às ameaças percebidas e são mais propensos a antecipar as futuras. Eles são naturalmente mais propensos a se tornar hipervigilantes e sempre vigilantes ao longo do tempo à medida que cada nova ameaça emerge. Satoru Gojo tenta dar uma nova chance ao Yuta, uma nova perspectiva. Ele chama o Yuta para a escola de feiticeiros, o Yuta nega ali no começo, mas o Satoru Gojo tenta focar na resolução do problema. O Yuta não queria machucar mais ninguém com o seu poder, e o Gojo tenta mostrar para ele que tentar fazer algo sobre isso era uma escolha também. Yuta tem uma enorme insegurança. Sentimentos de insegurança podem vir de muitas fontes, tanto reais quanto imaginárias. Você pode se sentir inseguro sobre como as pessoas veem você, sobre o seu emprego, ou ser inseguro de modo geral, como é o caso do Yuta. Essa segurança dele vem muito de um evento bastante complicado que ele presenciou na infância. Lembrando que estresses ocorrem e sempre farão parte da nossa existência. Se eles nos levam ou não para baixo, depende de como lidamos com ele. Yuta então presencia uma situação extremamente perturbadora. Ele tinha uma amiga muito próxima chamada Rika, tão próxima que eles criam um vínculo tão forte, onde ela fala que vai ficar junto com ele e pedir ele em casamento no futuro. Aquelas coisas, né, que acontecem quando a gente é criança. Porém, como nada no mundo de Jujutsu é tranquilo, ele acaba perdendo essa amiga. Ele presencia ela sendo atropelada de uma forma bastante horrível. Aquilo acaba gerando uma memória forte nele, como causaria em qualquer outra pessoa que presenciasse algo assim. Pessoas que sofreram traumas na infância muitas vezes têm reações mais intensas de luta ou fuga quando se sentem ameaçadas. Elas podem ter testemunhado pessoas importantes para ela passando por algo difícil, situações de tragédia, sofrendo ameaças físicas ou emocionais, ou outras perdas nas quais elas não tinham controle. As crianças fazem sentido com os eventos que testemunham e as coisas que acontecem com elas, e criam um mapa interno de como o mundo é. Essa criação de significados ajuda a criança a lidar com isso. E com uma reação bastante comum, Yuta acaba não aceitando que sua amiga se foi, e a amaldiçoa querendo que ela fique com ele por toda a eternidade. Yuta meio que acrescentou isso ao seu mapa interno. Se as crianças não criarem um novo mapa interno à medida que crescem, sua velha maneira de interpretar o mundo pode prejudicar sua capacidade de funcionar como adulto. É aquilo que eu falo de você usar um comportamento da infância na vida adulta. É igual uma pessoa, por exemplo, fazendo birra. Birra é um comportamento lá da infância, mas muita gente, quando adulto, repete esse comportamento. E sim, isso é um comportamento da época da infância. Ou seja, esse comportamento está desatualizado. Pensa só, temos pouco ou nenhum controle sobre o nosso ambiente quando a gente é criança. Mas isso não acontece agora quando a gente é adulto, porque agora não somos mais crianças. Temos mais controle sobre o nosso ambiente. E no mundo de Jujutsu, as maldições, os vilões da história surgem exatamente das emoções negativas. Quanto maior a fonte daquela emoção negativa, mais forte é a maldição. Imagina uma maldição com os sentimentos do Shinji. E com isso a Rika acaba se tornando uma, ficando ali do lado dele de uma maneira bem possessiva, mostrando um pouco de uma forma bem metafórica como seria ali uma dependência emocional excessiva. Acontece em muitas relações. Quando recebemos um trauma, ele não afeta apenas nosso cérebro e todo o sistema nervoso, mas também cria sistemas de crenças incorporadas
camadas que formam a nossa identidade interior. Ou seja, o que a identidade do Yuta sofre costuma ser muito influenciado por eventos traumáticos na infância, criando às vezes, como acontece com ele, uma autoconversa negativa. O que pensamos e acreditamos sobre nós mesmos impulsiona essa autoconversa. A maneira como falamos com nós mesmos pode nos fortalecer ou nos descapacitar. A autoconversa negativa nos descapacita e nos faz sentir como se não tivéssemos controle sobre nossas vidas, como vítimas. De novo, podemos ser vítimas quando éramos crianças, mas não precisamos ser vítimas agora quando adultos. Com isso, o Yuta sente uma enorme culpa. E a culpa surge quando seu comportamento entra em conflito com sua consciência. Então, se você foi alguém que viveu em um ambiente onde foi tratado como culpado de forma perpétua, ou em ambiente de bullying, como no caso do Yuta, a pessoa pode passar a aceitar culpa das situações, porque as pessoas ao redor dela se sentem melhores com isso, sabe? Porque agrada aquele agressor, mesmo que isso custe a sua própria paz. No nosso cérebro, a culpa está mais associada a fatores sociais e aprendidos de uma pessoa, mas nada que o ambiente não possa ajudar, como foi a presença do time da Maki na vida do Yuta. Maki é demais, né? Cadê o passadeiro pra fazer vídeo? O Yuta entra ali pro time da Maki e logo é indagado por ela do porquê ele se considera uma vítima. O que Maki não percebe é que o Yuta não se considera uma vítima, mas sim culpado. Culpado pelo que aconteceu com ele no passado. E como a própria Maki fala, ele é um garoto sem motivação. Ele está ali sem saber de fato o seu propósito de vida. E dentro desse novo ambiente com essas pessoas novas, Yuta começa a ter um propósito e passa novamente a se importar com sua vida. Muito agora porque ele se importa com novas pessoas. Cada um ali ajuda ele em um ponto. O Inumaki tentando aliviar a ansiedade dele é demais, hein? Algumas pessoas, por trauma infantil ou características inatas, não podem muito bem tolerar tensão ou conflitos e tentam evitar sempre que possível. Eles desenvolvem tendências de acomodação aumentada sempre que enfrentam algum tipo de desafio, algum tipo de enfrentamento. São pessoas extremamente suscetíveis a dobrar para manter a segurança, muitas vezes desistindo de quem são para garantir que não haverá perda de segurança. O Yuta passa a admirar bastante a Maki. Na verdade, ele admira muito a determinação que ela possui, de querer se tornar uma feiticeira nível 1, mesmo não tendo poderes, que acabou motivando ele e sendo um dos pilares para que ele descobrisse ali sua razão de lutar. O ambiente e as pessoas ao redor começam a modular o comportamento do Yuta, que começa a enfrentar mais as situações e a ver as coisas com mais otimismo. Um estudo conduzido pelos pesquisadores Yuan e Wang mostra a importância às vezes de tentar aumentar esse otimismo. Quando você está otimista, você tende a atribuir eventos que podem ter consequências negativas de uma forma que reduz seu valor de ameaça, principalmente vendo esses eventos como sendo causados por fatores externos. Ser otimista, em outras palavras, significa que você vê o copo meio cheio, e com o copo meio cheio você tem a esperança de que ele vai ser preenchido. Quando você possui um grau de otimismo muito baixo, como é o caso do Yuta, você vê ameaça em qualquer tipo de situação, em situações mais comuns. E é esse ambiente que o Satoru Gojo e os membros da equipe da Maki acabaram modificando e aumentando a alta eficácia do Yuta. Essa confiança é o pilar ali pra ele salvar todo mundo no final e derrotar o Suguru Geto. É também nesse momento que vemos ele perceber que a culpa de fato era dele, que ele que tinha amaldiçoado a Rika, porque ele não estava aceitando a morte dela. A culpa era de fato dele, mas a Rika mesmo o perdoa e fala que o entende e que o agradece por ter passado mais tempo com ele. Como o Satoru Gojo fala logo no início do filme, o Yuta tem uma maldição, que é algo ruim, mas até isso ele poderia usar para o lado bom, desde que ele conhecesse e enfrentasse aquilo. E essas palavras foram um alicerce para o Yuta continuar, ser um feiticeiro e enfrentar o seu grande medo, justamente o medo de desapontar a si mesmo. Ou seja, o Yuta ali no final não estava enfrentando só inimigos, mas enfrentando a si mesmo, enfrentando seus próprios sentimentos e não enterrando eles. Pois quando enterramos nossos sentimentos, enterramos quem somos. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.